microfone para a gente poder te ouvir. Lucas, seu nome completo? Lucas Andrei Fonseca de Souza. Lucas, então vamos lhe fazer algumas perguntas. Você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas aqui o interrogatório serve para você trazer a sua versão sobre o fato do qual está sendo acusado, sendo que em caso de confissão, a elegante uma redução da pena caso venha a ser condenado. Lucas, hoje você é casado, solteiro? Sou casado, pai de 2 filhos. 2 filhos. Trabalha do que, Lucas? Sou aplicador de película automotiva, isso filme, residencial automotivo. Certo. Seu endereço completo qualquer? Rua Luiz Gonçalves Matos, 104, bairro Barulho de Souza 2. Além desse processo, já teve outro processo? Já teve uma condenação? Teve só uma entrada que a minha ex-mulher, do meu primeiro casamento com a mãe do meu primeiro filho mais velho, que ela deu entrada de maneira bem, mas inclusive tem print e tudo, tem conversa que ela falando que ela retirou. Ela fez isso aí porque ela não aceitou o término do nosso relacionamento, ela só queria me complicar para não me ver com outra pessoa, isso em palavras dela. Não teve então condenação? Não teve não. Certo. Lucas, esse processo aqui já é de seu conhecimento? Você está sendo julgado no dia de hoje, né? Seria um processo junto com o seu pai, mas hoje já é só o seu julgamento. E segundo consta, aqui no dia 1º de junho de 2019, por volta das 2 horas da madrugada, ali em via pública, na Avenida Madeon, Benito, de frente à 550, você teria efetuado o golpe de faca contra o Elton Lucas, indo causar a morte dele. Isso aqui foi por motivo útil, em razão da disputa ali do local para guarda de carro. E consta aqui também que seria por recurso de defesa da vítima, visto que você estava acompanhado do seu pai, né, 2 pessoas, e mediante o uso, né, que estava com uma faca. Sobre esse dia aqui, o que aconteceu? O que houve, Lucas? Na verdade, no dia 1º de junho de 2019, meu pai tem uma cirurgia na barriga, que é uma hérnia. E ele já fez 4 cirurgias nessa barriga dele e até hoje continua aberta e vazando pus e muito sangue. Então, no dia em questão, ele mandou mensagem para mim, falando que não estava se sentindo muito bem. Eu fui lá ficar com ele, dar uma olhada nele. Só que até então, esse lavabo que ele estava lá, era a moradia dele, né? Porque, no caso, ele cuidava lá, ele do lavabo, limpava os carros pro dono lá e dormia de noite, porque nessa época ele separou da minha mãe e ele realmente não tinha onde ficar. E no dia em questão, chegou o Elton Lucas lá com mais 3 amigos dele e cobrando dinheiro. Só eu não entendi, chegou lá no Lava Rápido. No Lava Rápido. Só vou voltar um pouco da história, porque nesse estacionamento do Santarena, quando meu pai era casado com a minha mãe e eu trabalhava lá com eles, esse Elton Lucas tinha um irmão. O irmão dele estava preso, chegou em preso várias vezes. Aí ele chegava lá, nisso que a minha mãe citou, querendo dinheiro. Para que ele queria o dinheiro? Ele falava que como ele estava já há um tempo cuidando de carro ali, ele tinha direito à metade do que a gente fizesse ali para ele poder mandar para o irmão dele na cadeia. Sendo que ninguém tinha vínculo nenhum, além do trabalho ali, além da sua diária combinada e tal, porque rua não tem dona, rua é pública. Então ele sempre queria todo o dinheiro, então para poder mandar as coisas para o irmão dele na cadeia. A confusão sempre, o motivo foi essa aí. O irmão dele ia preso, ele não tinha de onde tirar dinheiro e ia tentar tirar dinheiro do meu pai, pelo fato deles ter esse vínculo há um certo tempo. E no dia em questão, eu estava lá cuidando do meu pai, caso ele precisasse correr para o médico, alguma coisa. Chegou o Elton Lucas lá, com mais 3 amigos dele. Aparentemente, pela expressão facial dele, pela cor do olho, eles não estavam são, não estavam no seu dia normal e estava bem alterado. A única coisa que saía da boca deles é que se a gente não desse dinheiro para levar a sacola para o irmão dele na cadeia, a gente ia pagar com a própria vida. E eu, pelo fato de realmente ter conhecido ele desde pequeno, na rua, assim, cuidando de carro, o meu intuito aquele dia nunca foi matar ele, tirar a vida dele, jamais. E eu creio que ninguém sai de casa nessa intenção, hoje eu vou tirar uma vida. Eu acho que isso aí não cabe. Ele chegou lá nesse dia, estava bastante alterado. O que eu fiz? Eu chamei ele de canto, tirei ele de perto dos amigos dele, falei, Lucas, vamos conversar, falei, porque a gente se conhece faz tempo. Falei, eu acho que não tem necessidade disso. E ele não teve conversa. Um dia, a todo momento, só que saía da boca dele que ele ia me matar, se eu fosse defender meu pai, eu ia morrer junto com ele. E a confusão era entre ele e meu pai, porque meu pai não queria dar dinheiro para ele. E eu tentando explicar para ele, falando, não é assim, tem gente que tem forma melhor de resolver as coisas e tal. E nisso ele estava com uma mochila nas costas. A todo momento ele ameaçando tirar a mochila das costas. E eu não sabia o que ele tinha dentro da mochila, eu com medo do que podia ser uma arma, alguma coisa. Ele foi e tirou uma faca. Veio me dar uma facada no dia em questão na minha audiência de custódia. Eu consegui até mostrar a minha mão que estava cortada, porque ele veio me dar uma facada, e eu consegui tomar a faca dele, e acabei fazendo isso com ele por medo, porque quando eu tomei a faca dele, decorrente da emoção ali, do calor do momento, eu não reparei que eu tinha cortado ele, que eu tinha furado ele. Só que quando eu furei ele com a faca dele, ele gritou para os amigos dele que ia correr no carro, pegar uma pistola que estava no carro e ia matar eu e meu pai. Então aí ele virou as costas, saiu correndo,
Pra mim não tinha acontecido nada, eu tinha só tomado a faca dele, eu olhei minha mão tava sangrando, porque ele me cortou. E aí eu fui atrás dele e fiz isso aí por medo, porque eu não sabia se ele estava de carro realmente, se tinha alguma coisa no carro ou não. Os amigos dele falando, vai no carro, pega a arma que nós vamos matar eles aqui. Aí ele saiu correndo, eu com medo, achei que ele ia no carro dele e acabei que fiz isso. Você correu atrás dele daí? Corri atrás dele. Quantos golpes você deu nele? Não faço ideia, eu só tenho noção porque eu vi na minha citação que chegou pra mim só. Na citação chegou que foi 7, mas eu não foi proposital, intencional, não, foi por medo. Tá, você fala que de cirurgia, tal, isso, aquilo, tal. Mas quando você foi ouvir no juízo, você não falou nada disso, de cirurgia, tal. Só quando seu pai estava lá, que você foi lá. Porque eu fui que eu só tava olhando ele, cuidando dele. Ele estava doente ou não estava? Não, tava sim, inclusive até hoje, a barriga dele não cicatrizou até hoje, tá lá pra provar. Certo. E tem todos os papéis das entradas que ele deu nos médicos, tudo desde aquela época, questão da cirurgia dele, que sempre abre, ele já fez 4 cirurgias na hernia da barriga e até hoje tá do mesmo jeito. Certo. Mas no mês passado você não falou isso. Por que você não falou isso? Eu falei, não sei se meu advogado não colocou no papel, mas era o doutor Você foi ouvido perante nós aqui, você não falou isso. Por quê? Eu só relatei que eu fui cuidar dele, né? No caso, estava olhando ele, mas é questão de cuidar em geral, só não entrei em detalhe, mas o detalhe que tem de cirurgia para fazer que não fica bom até hoje é esse daí. Tá, você disse que o Lucas tinha uma faca. Ele tirou Que faca que era essa? Ele tirou um canivete da bolsa. Eu só vi que eu coloquei a mão na frente, aquele veio me dar no rumo do meu rosto, ele deu uma facada no rumo do meu rosto. Minha reação foi só colocar a minha mão na frente, e até hoje eu tenho a marquinha aqui na minha mão. Tá. Colocar a mão na frente e entrei numa luta corporal com ele, fiz de fato com ele e consegui tomar a faca dele. Certo. Um desespero para ele não fazer nada comigo. Certo. Então tá certo. Bom dia, Lucas. Bom dia. Lucas, o senhor chegou a ver o vídeo da câmara de segurança da igreja? Não. Não chegou a ver? Não cheguei a ver. Porque nesse vídeo mostra seu pai Valdivino correndo atrás do Elton Lucas juntamente com o senhor. Inclusive o seu pai está chute alto assim. O senhor disse que ele estava com um problema da hérnia, com coisa. Como que ele conseguia dar esses chutes desse jeito? Eu também não sei, de repente talvez seja o medo da situação, porque a gente estava em menos pessoas. A gente estava eu e meu pai, estava o Elton Lucas e mais 3 companheiros dele. Então eu acredito que a gente não tinha muita saída, questão dele estar daquele jeito lá, e ele estava ameaçando a gente todo o tempo de tirar a nossa vida. Então não sei se foi por medo dele que aconteceu, que ele teve essa reação. Teve situação também no vídeo que mostra que vocês que chegaram lá com o carro depois. De quem que era aquele carro? Aquele carro era meu. Era seu. Era meu. Tá? Se tinha ocorrido uma discussão anterior, tinha acabado, por que vocês voltaram com o carro lá no lugar? Não, a gente não é que a gente voltou lá, porque desceu um amigo dele lá no estacionamento e falou que ele estava armado lá, que ele ia matar a gente. Aí meu intuito foi lá conversar com ele para poder cessar essa briga, porque a gente se conhecia há muito tempo, tipo de rua, de cuidar de carro. Então na minha cabeça meu intuito era conversar com ele para poder evitar isso, porque não tinha necessidade disso, de entrar e ver. Por que simplesmente vocês não foram embora? Porque meu pai dormia no Lava Rápido, que é do lado ali. Na verdade, o Lava Rápido é de frente com a 2800, não é do lado da paróquia. É na Genópolis, do outro lado da rua, não é na lateral da paróquia. Então eu estava ali com meu pai, porque era o único lugar que ele tinha para ele ficar era ali. Então aquela noite eu fui para mim ficar com ele, entendeu? E só eu subia lá para a gente tentar conversar e resolver essa situação de ameaça, saber se ele realmente estava ameaçando ou não. Porque na minha cabeça, a gente já tem um certo tempo de conhecimento, acredito eu que uma conversa suficiente para resolver. E não foi, não sei se ele estava alterado, o que estava aquele dia, só que não deu conversa. Inclusive ele chegou até a mencionar o meu filho, que eu só tinha um filho nessa época de 6 meses. E nessa que ele foi tirar a bolsa das costas, ele falou que palavras dele, que ele era o capeta na face da terra, que se eu continuasse ali para defender meu pai, ele ia tirar tudo do meu pai, a minha, e voltava e buscava a minha criança. Que a palavra foi as palavras só da boca dele. Por que ele falou isso aí? A gente sempre se teve rede social, essas coisas, eu sempre fui de postar foto dos meus filhos e tal, e ele sempre via que eu era muito apegado com meu filho, então ele tomou até essas palavras só da boca dele. Meu filho não tinha nada a ver com a história. Ele falou que voltava, que ele era o capitão, que eu voltava e ia buscar até minha criança. Então é uma coisa que já não entra na história, independente da situação ali, você tem alguma desavença com alguém, eu acho que a família da pessoa não se encaixa no meio. Agora me diz uma coisa, no vídeo, depois eu vou mostrar esse vídeo para os jurados, corre o seu pai e o senhor só atrás dele, os demais só vão atrás quando vocês começam a esfaquear o Elton. O senhor disse que a briga estava com todo mundo. A briga estava com todo mundo, em frente à Caixa Econômica, estava com todo mundo. Ele fez uma rodinha de gente, que eles estavam em 4 pessoas,
ficou um do lado do outro. A minha reação foi só sair do meio da roda deles, tentar tirar o Lucas de perto, o Elton de perto, pra gente poder conversar. Só que eu tirava ele para um lado, eles vinham junto e falavam, não tem conversa, pega eles, vamos pegar eles, está tirando, não sei o que. Essa é a E o Elton, ele chegou a pegar o estilingue e jogar pedra no seu pai, no senhor? Na parte do estilingue, eu só vi que ele tirou uma faca e ele me dá uma facada. No rumo do meu rosto, eu nunca vi. E essa faca foi para onde? Essa faca, eu não sei se caiu na hora lá, o que aconteceu, eu sei que eu tomei dele essa faca. Foi o senhor que tomou, o senhor não levou nenhuma faca? Não, eu tomei dele essa faca. Inclusive, ele até cortou minha mão, mostrei na minha audiência de custódia, quando eu fui. Tá, então quando o senhor tomou essa faca, por que o senhor já não tentou acalmar ele? Já que o senhor estava com a faca? Porque a reação dele, a minha reação foi mediante a reação dele, porque quando aconteceu, ele cortou minha mão, sangrou minha mão, não sei se os amigos dele achou que eu tinha cortado ele, se o sangue era dele ou meu, começaram a gritar para ele ir no carro e pegar uma arma. Foi na hora que ele virou as costas e saiu correndo. Na minha cabeça ele estava indo no carro pegar a arma para poder me matar. Os amigos dele falaram, pega a arma no carro, que a arma tá ali, pega lá debaixo do banco e vai matar eles aqui. Ele virou e saiu correndo. A minha reação foi de medo, para não deixar ele chegar no carro dele, jamais foi pensar, vou matar ele. O carro dele estava onde? Eu não vi, é isso que eu tô falando. Os amigos dele só começaram a gritar, vai no carro, pega que tem a arma, tá debaixo do banco. E ele virou para trás, no sentido contrário que a gente estava, saiu correndo para trás. Eu achei que ele estava indo no carro, mas ele não chegou aí, porque ele não deu tempo. Tá bom, sem mais. A defesa? Maravilha. Muito obrigado, excelência. Bom dia, Lucas. Bom dia. Lucas, quem que eram os companheiros que estavam junto com o Lucas lá? Eu não tenho conhecimento se são parentes dele. Eu sei que era tudo companheiro de trabalho, de pilar de carro também, na mesma região. O Igor, que foi ouvido aqui na primeira fase, o senhor conhece ele? Sim, esse daí é um dos rapazes que a minha mãe citou, que no outro estacionamento lá da Santa Arena, passava armado lá, dizendo que estava armado, levantando a camisa, junto com o Lucas, com o Elton Lucas, querendo dinheiro. E nesse dia que culminou, infelizmente, com a morte do Elton Lucas, ele também estava na briga ou não? Também estava na briga. O que ele fez lá? Ele deu uma tijolada que acertou as costas do meu pai. Tá com um tijolo que estava perto, acertou as costas do meu pai. Certo. O lado rápido onde seu pai está é do lado da Caixa Econômica? Não, não tem nada a ver, é totalmente sentido contrário. No sentido que não dá acesso nenhum à parte que o Elton Lucas cuidava de carro lá. Fica de frente a 2800 do outro lado da rua, sentido descendo de novo. Certo. Ele fica, mas é na Madre Leônia ou na Higienópolis, no estacionamento. O estacionamento que o Elton Lucas ficava era na Madre de Leônia, em frente à Caixa Econômica. Lava Rápido, porque meu pai trabalhava e dormia, é na Avenida Higienópolis, em frente a 2800, sentido contrário. Tá. E a briga se deu em qual desses pontos? Ele desceu no Lava Rápido, ameaçando. Foi na hora que a gente tentou subir lá para conversar com ele, né? Para poder cessar a situação, poder acalmar a situação. Entendi. Então foi na Madre Leônia os fatos. Os fatos foi na Madre Leônia, isso. Tá. Bom, você já falou que você foi golpeado também com a faca, né? Sim. Antes disso, antes desses fatos aí, o senhor teve algum problema com o Elton Lucas ou não? Não, nenhum problema. Era só essa desavença dele com meu pai decorrente de trabalho de pilar de carro. Então o senhor reafirma que foi uma reação de medo. Se ninguém tivesse falado de pegar arma no carro, o senhor ia deixar ele embora. De medo, eu tinha ido embora. Porque ele falou que o carro estava próximo, que era para pegar, que eles iam me matar e matar meu pai. E mencionou meu filho também nessa conversa dele. Estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Senhoras e senhores jurados, alguma pergunta? Pode ir. Lucas, pode sentar lá? Então, eu peço a todos que se levantem para a leitura da sentença. Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Foro Central, Vara Plenária do Tribunal do Júri, Primeira Vara Criminal, auto 00-3604661, 2019.2160014, processo crime, autor Ministério Público, réu Lucas Andrei Fonseca de Souza. Lucas Andrei Fonseca de Souza, brasileiro, ex-salário de alarme, portador do RG e CPF com centros altos, natural de Londrina,
filho de Edmeia da Fonseca e Valdivino Luiz de Souza, nascido em 1 de 9 de 2000, com 18 anos na época do fato, reside domiciliado na comarca de Londrina, foi denunciado e pronunciado como incursão sobre o artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, na forma descrita na denúncia de sequência 25.1, pronúncia de sequência 424.1 e acorde de sequência 460.1. O processo seguiu o trâmite, sendo uma vez pronunciado o acusado, por eles não transitado em julgado, foi designada a data de hoje para julgamento pelo Tribunal de Júri Popular dessa comarca de Londrina, portanto, que estando as partes presentes, foi realizado o julgamento. Em plenário, o Tribunal de Justiça pediu a condenação da pronunciada por crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso dificultou a defesa da vítima. Por sua vez, o recurso defensor do acusado sustentou a tese da legítima defesa própria e, de terceiro, o excesso doloso exculpante, condenando pela sua absolvição. Alternativamente, pelo reconhecimento do crime privilegiado e o afastamento das qualificadoras. O egrégio Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos que foram propostos, entendeu por bem em por maioria de votos reconhecer a materialidade do delito, por maioria de votos reconhecer a autoria delitiva, por maioria de votos não absolver o acusado, por maioria de votos não reconhecer o privilégio da violenta emoção após a provocação da vítima, por maioria de votos reconhecer a qualificadora do motivo torpe e por maioria de votos reconhecer a qualificadora de emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima. Tendo em vista a visão dos membros do Conselho de Sentença, julgo procedente a denúncia e condena o acusado Lucas Andrei Fonseca de Souza, qualificado nos autos como incursão sobre o artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, assim como o pagamento das custas processuais na forma do artigo 104 do Código de Processo Penal, com relação à eventual reparação de danos causados pelo delito, visto que não se observa em nenhuma das fases do processo a posição de provas para aplicação da norma prevista no artigo 387, inciso 4 do Código Penal, ou colher de elementos concretos que possam aferir o quanto indenizável, motivo pelo qual deixo fixar a referida reparação do presente feito, podendo a parte interessada pleitear o referido pedido junto ao juízo civil. Da aplicação e dosimetria da pena, circunstâncias judiciais, atento às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais, verificando que culpabilidade restou evidenciada, estando presente elementos subjetivos do tipo, vez que o iniciado agiu de forma livre e consciente da interpretação do delito que praticou e sendo ainda ciente da probabilidade de sua conduta. Antecedentes criminais, conforme atividade do sistema oráculo, sequência 501.1, o acusado não registra antecedentes criminais, conduta social normal, personalidade não foi tecnicamente avaliada, motivo do crime foi analisado pelos jurados, não cabendo fazer mais considerações nessa oportunidade, circunstâncias do crime inerente ao delito, consequências do crime inerente ao delito, comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato. Pena base, para que se expôs, conforme o artigo 68 do Código Penal, tem consideração as circunstâncias judiciais a serem analisadas, fixa a pena base no mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão. Circunstâncias legais, registro que o governante do Conselho de Sentença reconheceu ter o réu praticado o crime por motivo torpe e recurso dificultou a defesa da vítima. Escreve-se assim que a prática do crime por motivo torpe serviu para qualificar o delito para os fins do partido da pena base, enquanto a outra qualificadora será considerada como uma circunstância agravante nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal. Em base no juízo, quanto à aplicação da garantia genérica, na forma acima, conseguiu o julgado do STJ, relator Félix Fischer. Por fim, temos as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, artigo 65, incisos 1 e 3 do Código, e a linha D do Código Penal. Assim, temos uma agravante e duas atenuantes. No entanto, deixo de reduzir a pena, visto que referidas atenuantes não possuem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, segundo o entendimento espousado e simulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Causas especiais de diminuição de pena, não há pena definitiva, em suas etapas do artigo 68 do Código Penal, em ausência de outras causas e circunstâncias legais e judiciais capazes de alterá-la, fica o réu Lucas Andrei Fonseca de Souza, devidamente condenado a pena de 12 anos de reclusão. Regime, tendo em vista do crime praticado traz de crime hediondo, de acordo com as disposições do artigo 1º da Lei 8.113/90, terminado com o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada, deverá a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado. Impossibilidade de imediata imputação em regime prisional menos gravoso, dispõe o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que o tempo de prisão provisória, prisão administrativa e de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena de liberdade. Tem que a finalidade dessa norma é somente facilitar acesso aos sentenciados ao direito à progressão de regime em razão da demora no julgamento feito, a fim de evitar a continuidade do cumprimento da pena em regime mais gravoso. Não predicado, observa-se que o réu permaneceu preso neste feito por 7 meses e 23 dias, sendo que o delito praticado é crime hediondo. Dessa forma, não realizada a detração penal, o acusado não satisfaz requisito objetivo para progredir para o regime prisional menos gravoso, havendo se falar por hora em progressão do regime prisional. Pedido de substituição, suspensão da pena. Deixa de aplicar a suspensão da pena pela liberdade por esses direitos que se refere ao artigo 43 do Código Penal, assim como deixa de aplicar a suspensão condicional da pena do artigo 37 do Código, em virtude do que deve ser praticado mediante violência e a pena aplicada acima da requisitada.
disposições gerais, considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 123.534.0, referente à matéria de repercussão geral, tema 1068, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias judiciárias, motivo pelo qual espécie ser de imediato aquele recolhimento provisório, encaminhando a várias execuções penais competentes, visando o início da execução da pena aplicada. No mais, na forma do artigo 492 do Código de Processo Penal, visando a execução provisória da pena, decreta a prisão do acusado, determinando a expedição do mandado de prisão em desfavor do acusado Lucas Andrei Fonseca de Souza, para cumprimento imediato.